aqui mais uma vez para a gente poder aprender, sobretudo aprender desse processo que vamos discutir. Mais que ensinar, a gente vai aprender. E o processo de aprendizagem é um processo de interação. Então, supostamente eu tenho algum conhecimento a passar para vocês, e seguramente vocês têm muito conhecimento a passar para mim. Então, essa relação ela vai demarcar o processo dialético do nosso conhecimento, ou seja, todo mundo tem algum conhecimento e a gente vai tentar cruzar esses conhecimentos e produzir uma síntese. Eu espero que a síntese desse curso seja basicamente alguma coisa ou um produto que diretamente esteja ligado ao projeto de vocês, de cada um de vocês. Porque a ideia do curso é fazer com que a gente tenha a possibilidade de interagir autores, perspectivas, conceitos, metodologias, enfim, experiências para ir ver o quanto podemos contribuir com a produção do conhecimento acadêmico. Esse curso, para mim também, é uma satisfação grande. Eu estou iniciando uma discussão sobre o cruzamento epistemológico e metodológico entre os conceitos apresentados na indústria cultural, que é um conceito hoje já vemos como algo fundamental no campo interdisciplinar da história, da sociologia, da ciência política, da economia também, das artes, da comunicação, associando essa discussão aos conceitos também referenciais teóricos da cultura visual, que é alguma coisa nova. Quer dizer, o quanto há de indústria cultural na cultura visual e o quanto há de cultura visual na indústria cultural. Para fazermos isso, a gente vai dialogar com outras questões, com outras temáticas, como ideologia, poder, processos diversos de produção de conhecimento, identidade, memórias e, basicamente, visualidades. Então, o nosso curso se presta a nos fazer compreender possibilidades de entender a imagem como narrativas, como memória, como identidade, como formas de aglutinação de interesses, para imaginar a imagem mais do que um plano físico de visualidade, para mostrar como a imagem ela interage no processo contemporâneo, produzindo uma série de outros, ou seja, demonstrando um caráter muito facetário para a imagem. Só que para a gente discutir o que é a imagem, para a gente pensar o que é a imagem, a gente precisa primeiro entender a relação que existe entre imagem e imaginação. E como essa relação dialética entre imagem e imaginação produz, ou pelo menos ou é produto de uma coisa que está muito marcado pelas relações de poder na sociedade moderna. Então, embora o nosso curso vá falar de contemporaneidade, a gente vai ter que voltar um pouco no tempo, voltar um pouco na história, voltar um pouco para os gregos, que é o berço do conhecimento ocidental, e tentar fazer uma trajetória histórica e filosófica desses valores, como o valor da autonomia do belo, como a ideia de um processo de compreensão política, do diálogo e do entendimento da educação, para daí chegar até os tempos contemporâneos e aí entender o significado dessa relação entre imagem e imaginação. E quanto isso vai resultar em identidade, em memória, em política e tudo mais que a gente possa discutir. Eu espero me fazer compreender, eu espero que o que eu tenho para mostrar para vocês aqui tenha alguma relevância para o trabalho de vocês. Juro por Deus que eu espero isso, eu quero mesmo que isso aconteça, porque não vai ter muito sentido se eu falar, e isso não tiver nenhum significado para o trabalho que vocês estão fazendo. Seja o único trabalho, para mim, eu já estou satisfeito. Então a ideia é que a gente tenha esse processo de interação, sem o qual não faz muito sentido estar depositando, como diria Paulo Freire, bancariamente um conhecimento para vocês que não vai ter significado minimamente válido para o desenvolvimento do projeto. De quem está fazendo os projetos, de quem já está terminando os projetos, ou mesmo de quem já defendeu e vai fazer uma outra coisa. Certo? Então, eu solicito que vocês interajam o quanto vocês quiserem, no momento que vocês quiserem. Então, o processo ele é dialético e dialógico se houver interação. Do contrário, vai ser monológico e seguramente chato. Certo? Então, eu espero que vocês tenham pelo menos dúvidas, que para mim é a coisa mais importante da produção do conhecimento. É dúvida e pergunta. Resposta todo mundo pode conseguir a mais fácil possível, mas perguntar é muito mais difícil, muito mais interessante de fazer no campo científico do que responder. A pergunta suscita novas perguntas e novas respostas e novas perguntas. Então é assim que a gente vai funcionar. O curso ele é distribuído em 4 módulos, em 4 etapas, em 4 dias, em 4 manhãs. Na primeira discussão vamos pensar primeiramente essa fundamentação da indústria cultural.
e como isso foi desenvolvido no campo do conhecimento da Escola de Frankfurt. Eu vou explicar para vocês que a relação que há entre esse campo filosófico desses autores e o que a gente vai apresentar para vocês é de fundamental importância. Só que, como eu falei inicialmente, a gente vai ter que botar um pouco no tempo, botar para os gregos. Todos já receberam, eu acredito que todos já devem ter visto pelo menos o programa do curso, o conteúdo do curso. Então não vou me ater muito em explicar detalhadamente o conteúdo do curso. A cada dia eu apresento um módulo específico desse curso, que são 4 módulos. E a gente vai pensar da Escola de Frankfurt, a discussão contemporânea, a discussão da ideologia e poder e, por fim, a discussão com os projetos de vocês. Então, esses 4 dias, essas 4 manhãs aqui serão manhãs dialógicas, não monológicas, assim eu espero. Bem, o que justifica, o que nos faz pensar que há uma relação entre esses conceitos tão discutidos desde os anos 30, ou pelo menos uma perspectiva filosófica materialista, ou marxista, dos anos 30, na Alemanha, com a discussão que se faz hoje no mundo contemporâneo, que se tenta discutir ou se tenta conceituar a noção de indústria cultural. A indústria cultural é um conceito que foi criado, na verdade, em 47, por Adorno e Horkheimer, mas que já refletia demandas e questionamentos relativos à formação do nacionalismo alemão dos anos 30, ou seja, quando fez surgir o nacionalsocialismo na Alemanha, que justificou a formação desse pensamento nazista tão em voga hoje em dia, essa ideia de um pensamento único e fundamentalmente massificado por uma cultura era aquilo que definia claramente uma cultura de massa. E essa cultura de massa, ela só conseguiu ter visibilidade e viabilidade através das formas de visualidade, fundamentalmente com o cinema e com a propaganda. Então, os primeiros instrumentos, se podemos assim dizer, instrumentos dessa indústria cultural, se dá basicamente nessa forma de comunicação massificada. E o cinema, assim como a televisão, assim como o rádio, eles são meios, são mídias, mas eles são mídias unidirecionais. Eles não têm fundamentalmente um processo, ou não atende a uma demanda dialógica. Ele só emite, ele só é um meio através do qual você forma opinião, por exemplo, ou você tem uma visão geral das coisas. E esse conceito monológico, por exemplo, ele está muito pressuposto naquilo que é conceituado também na filosofia, do que se chama de opinião pública. Opinião pública é alguma coisa que está, ou já foi discutida, não no seu conceito de público, mas no seu conceito de opinião, como doxa, como o caráter emocional da informação que é passada, nos gregos. A doxa no grego, por exemplo, é aquilo que não pressupõe a política, que não pressupõe o entendimento. A doxa é aquilo que faz com que as pessoas emocionadas e sem um controle possam proferir o que quiser e bem entende. Ela não reconhece no outro o diálogo, ou seja, você elimina o outro. Ao eliminar o outro, você não percebe a característica de que socialmente você só faz uma interação se houver um processo político. Então, a política é justamente aquilo que é o contrário da doxa. Para os gregos, eles já sabiam que o processo de comunicação da política pressupõe um entendimento, pelo menos uma negociação, pelo menos uma interação no qual o outro tivesse presente. Então, a polis grega definia a política como sendo esse processo de interação, negociação de uma ideia de verdade, ou seja, negociar a verdade, onde já se pressupunha que não há uma natureza de verdade, há uma construção de verdade. Nesse aspecto, a opinião é justamente aquilo que se propõe como verdade, mas ela não é verdade, é uma ilusão de representação, é uma representação de verdade, é uma ilusão de verdade. A política não, a política é a arte do possível, é a arte do entendimento. Então, a primeira questão que a gente vai discutir aqui é como a opinião se promove um sensório na sociedade contemporânea. Por quê? Porque a emissão e a recepção de informação não pressupõe uma comunicação, pressupõe uma instrumentalidade de informação a partir do qual você vai formar opinião pública. E essa opinião pública, necessariamente, não é uma opinião livre, não é uma opinião espontânea, é uma opinião do público. E a nossa primeira questão aqui é a seguinte:
a opinião pública, que não é pública livremente, mas é do público, que está diante de uma tela de televisão, diante de uma tela de computador, diante de um rádio, ouvindo rádio. É uma opinião, na verdade, unidirecionalizada. Por quê? Porque você só tem emissão. E em receber essa emissão, você forma sua opinião. Então você forma sua opinião a partir da doxa, não de uma reflexão. Entre a opinião e a reflexão há uma distância muito grande. Então, o que vemos na televisão, o que ouvimos no rádio, necessariamente são criações ou representações de uma certa verdade que emitem um julgamento de valor, sobretudo um julgamento de valor, por mais julgamento de realidade que esteja pressuposto nessa informação, por mais julgamento de realidade que exista nessa imagem, que existe nessa reportagem, por mais sério que seja o jornalista, nós temos a possibilidade apenas por ouvir ou por ver de formar uma opinião e não sabemos se é verdade. Então, esse conceito de opinião não pressupõe verdade, não pressupõe o outro e pressupõe basicamente a forma emocionada como a gente vai produzir ou reproduzir conhecimento. Logo, a gente não tem um caráter dialético, dialógico para a produção do conhecimento. Essa é a primeira questão que está presente numa crítica da indústria cultural. E por que indústria cultural? Por que não indústria de massa? Para Adorno, por exemplo, que é um dos principais filósofos da escola de Frankfurt, do Instituto de Pesquisa Social de Frankfurt, Adorno cunha esse termo indústria cultural para justamente diferenciar ou criar uma diferenciação da ideia de massa. Por quê? Massa pressupõe uma homogeneidade, pressupõe uma unidade, pressupõe uma formatação onde todos parecem ser iguais. Então, massa pressupõe que uma informação comum sirva para tudo. Esse conceito de massa não atende seguramente o conceito de indústria cultural segundo Adorno, por um motivo simples. A cultura passa a ser um processo de construção e não é espontâneo das massas. As massas já são produtos da indústria cultural. É como se nós pensássemos que as relações de uma indústria que propõe ou promove a produção de produtos em série, ela, na verdade, ela caracteriza um processo de alienação dessa produção até o produto final. O produto final é uma mercadoria que vai gerar um fetiche, e como fetiche vai fazer com que você crie uma fantasia de necessidade sobre o produto. A indústria cultural é basicamente isso. Só que ela não faz com a matéria bruta, com a matéria concreta, ela faz com a cultura. E essa cultura ela pode ser sonora, ela pode ser visual, ela pode ser imaginada. Nesse aspecto, a visão como Marx dava para uma ideologia da formação da cultura capitalista com a sociedade burguesa, Adorno transforma essa dialética numa dialética dessa cultura. E é uma dialética negativa. Por quê? Porque você não tem saída pela relação dialética da indústria cultural em superar esse processo. O que significa dizer basicamente o seguinte: toda a lógica de funcionamento da indústria cultural se constitui numa reprodução dessa cultura. Então, a cultura não passa a ser espontânea, ela não nasce espontaneamente e vai se transformar em algo vivo, ela é industrializada. E nesse aspecto, por exemplo, se pensarmos a origem do cinema ou a origem da fotografia, ela atende justamente esse processo de indústria cultural, porque ele é marcado por uma reprodutibilidade técnica. Mas só que esse conceito de cinema e de fotografia, ele não surgiu a partir de uma demanda de tecnologia. Ele é fruto de inovações e de mudanças, enfim, de um conhecimento tecnológico que vai se espelhar no que havia antes para reproduzir a sua verdade, pelo menos a sua verdade técnica. Se pensarmos que o cinema e a fotografia, em certa medida, é ou foi basicamente aquilo, ou se prestou em certa medida aquilo que se prestou à arte e as artes visuais de maneira geral, a gente entende que esse símbolo cultural da imagem está presente em ambos os artefatos, numa escultura, numa tela de quadro, numa fotografia ou na fotografia em movimento, que é o cinema. A imagem é esse ícone de referência estético que nos dá uma ideia de que a imagem não existe como fato, mas como processo. O fato da imagem é uma construção discursiva. A fotografia é uma construção discursiva. O cinema é uma construção discursiva. Logo, a gente, pela doxa, pela incapacidade de refletir sobre esses produtos culturais industrializados, nunca percebe que isso é fruto de uma concepção ideológica de cultura. Porque a gente acha que a fotografia é algo natural e representa a realidade, ou que o cinema é um cinema verdade.
Mesmo o cinema documentário, ele representa um discurso de intencionalidades de acordo com o que quer mostrar, com a proximidade da verdade. Então, o que a gente vai entender aqui é que há um processo ideológico na constituição dessa indústria cultural. E seguramente os artefatos que são produtos dessa indústria cultural estão presentes dentro também desse mesmo contexto ideológico. Você transforma cultura em mercadoria. Você transforma aquilo que naturalmente formou o imaginário das sociedades mais simples em algo que é mercantilizável, que pode ser vendido, que pode ser comprado, e que se cria necessidade sobre esses artefatos. Essa questão é interessante para a gente entender que Adorno já estava preocupado com isso, e numa dinâmica filosófica muito maior do que essa que eu apresento para vocês, associando em um livro que veio depois, já publicado, quando ele saiu da Alemanha da Segunda Guerra, já estava nos Estados Unidos com Hockenheim, no livro intitulado A Dialética do Esclarecimento. E para Adorno, nessa discussão da indústria cultural, inclusive é a primeira vez que esse termo aparece, que é cunhado, que é publicado nesse livro, que é em 47 nos Estados Unidos. Para Adorno, essa lógica da indústria cultural, que deixa de ser massa e produz a própria massa, ela está associada a uma relação do incapacidade de discernimento das pessoas. Ou seja, quanto mais as pessoas se sensacionalizam com a imagem, quanto mais as pessoas se alegram, se emotivam, compram e passam a entender que o processo estético da imagem cinematográfica, por exemplo, ou musical, por exemplo, ele é algo que emociona, menos capacidade de reflexão as pessoas têm. Nesse sentido, Adorno vai dizer que a noção de esclarecimento está associada à noção de discernimento. Cada vez mais, a sociedade contemporânea tem menos capacidade de discernir sobre as coisas que vê, sobre as coisas que ouvem, sobre as coisas que compram. O processo de consumo é o elemento de satisfação da necessidade. E você não compra por discernimento, porque se você comprasse por discernimento, você não comprava. Você conseguiria resolver as suas necessidades de acordo com a sua capacidade de reelaboração, de ressignificação das coisas. Mas o ato da compra, por exemplo, é um ato que se transformou hoje quase que num bem simbólico de cidadania. Ter cidadania é poder comprar. E seguramente poder comprar é a sua incapacidade de discernir. Então, para Adorno, o conceito de esclarecimento está associado ao conceito de discernimento. Mas, independente da questão da compra de uma mercadoria, o que está em questão para Adorno é uma certa discussão sobre a realidade ideologicamente constituída, ou pelo menos uma ideia de verdade, que já vem dos gregos. A ideia de verdade, que não é natural, que é processual, a ideia de três questões, ou de três temas que são muito caros ainda hoje ao mundo contemporâneo, que os gregos criaram, que eles inventaram com a polis, com a filosofia clássica. Por exemplo, a ideia do belo, a ideia do bom e a ideia do justo, é o que resulta hoje, por exemplo, na nossa concepção de estética, como beleza, de bondade, como aquela coisa natureza, a natureza de uma purificação que está associada à religiosidade, ou pelo menos a forma mais altruísta que as pessoas têm de lidar com o outro, e a ideia do justo, que é a ideia da justiça, que entendemos como direito. Esses três pilares, por exemplo, o bom, o belo e o justo, que o justo é aquilo que os gregos imaginavam ser uma estrutura fundamental das relações sociais. Mas de onde vem esse conceito de beleza? Vem, por exemplo, da noção de estética. E estética, por exemplo, na filosofia, se for usar o dicionário de filosofia, a tradução da palavra estética é percepção. Estética não é beleza. Nós associamos estética à noção da cosmética, à noção da beleza, à noção de algo que é esteticamente viável por ser bonito. E por ser bonito ele parece ter uma legitimidade natural. Mas a noção do que é estética é pela percepção. Logo, a gente entende claramente. Obrigado. A gente entende claramente. Tem açúcar? Então a gente entende claramente que o que é esteticamente viável é o que é validamente perceptível. E quais são as percepções que temos? São as formas que temos de entender e de sentir as coisas. O olhar é uma forma de percepção. A audição é uma forma de percepção. O paladar é uma forma de percepção. O cheiro e a capacidade olfativa é uma forma de percepção. O tato é uma forma de percepção.
Então a gente pode dizer, por exemplo, que no mundo contemporâneo, uma fotografia feita por cegos é uma outra percepção. Mas a gente entende claramente, por exemplo, que a ideia de uma boa fotografia é feita por quem sabe ver. Mas quem não sabe ver tem uma percepção, e pode ter uma percepção visual. Quem não tem capacidade de ouvir, tem uma percepção auditiva. O exemplo mais clássico disso é Beethoven, por exemplo, que foi perdendo a sua capacidade de ouvir e ele colocava uma paleta, alguma coisa na boca, entre os dentes, e colocava sobre o piano enquanto tocava, para sentir a vibração das teclas, da vibração do piano, para entender, porque ele não tinha mais a capacidade de ouvir. E Beethoven é o que há de mais estético na música romântica. Quer dizer, nesse sentido, a nossa percepção, que foi transformada em algo que é belo, e que é consumível por ser belo, deixa de ter o discernimento, o esclarecimento de que estética é percepção. Porque a gente confunde estética com cosmética. Quando se fala estética no salão de beleza ou numa loja que vende produtos, a gente pensa sempre na cosmética. No batom, no creme, no alisante. E a gente associa esses produtos, por exemplo, a uma noção de beleza que é criada a partir de um padrão. Você nunca entende que a beleza tem uma diversidade. Que ela tem várias cores, vários sotaques, várias formas de organizar o cabelo, porque você define que o belo é aquilo que é padronizado para ser belo. E esse belo que é padronizado, ele é um belo que é construído industrialmente. Nesse sentido, a gente entende a visibilidade de uma indústria cultural, mesmo na cosmética. E se eu estou me fazendo entender, o que eu quero mostrar para vocês é que todo esse processo de produção de uma visualidade é construído ideologicamente. Não existe uma verdade visual, existe uma percepção visual. Entre o sujeito que vê a imagem, o sujeito que faz a imagem e o sujeito que olha a imagem feita, tem pelo menos um caminho muito grande a percorrer, uma distância muito clara. Só que a gente imagina, ou pelo menos se imaginou no início da fotografia, que a fotografia representava a verdade há cento e tantos anos atrás. Ela nunca representou a verdade. Ela representa um recorte de representação da verdade por quem faz a fotografia. Agora, por outro lado, a fotografia é um artefato visual mimético, ou seja, de uma mímese. Ela imita a realidade. E ela imita a realidade de uma forma contrária ao que a arte fazia. Voltando a Adorno, por exemplo, Adorno discute claramente que essa noção do que é belo na arte, ele tem uma autonomia. Então, o segundo conceito que o Adorno vai colocar, o primeiro de esclarecimento por discernimento, é o sentido de autonomia. E ele apresenta, por exemplo, a ideia de que essa arte, na música, vamos pensar o exemplo da música, dessa música clássica, dessa música que a gente define como sendo uma música erudita, não estando associado a um padrão burguês de produção musical, ela tem uma autonomia artística, ela tem uma autonomia estético-artística. Ou seja, a percepção da produção de uma música que ele considera clássica, que consideramos aqui o que chamamos de música erudita, como Mozart, Liszt, Bach, Beethoven e Companhia Limitada, segundo Adorno, eles têm uma autonomia por uma liberdade de expressão artística. Eles não estão associados a uma indústria de produção do ritmo, uma indústria de produção da melodia, uma indústria da produção dessa estética que é consumida através dos CDs, dos discos, dos dispositivos digitais de reprodução da música. Então a gente consegue entender, por exemplo, que quando inicia-se o mundo moderno, inicia-se esse processo de uma indústria da cultura. A cultura antes era espontânea, ou pelo menos supostamente espontânea. Hoje ela passa a ser uma mercadoria, como processo de produção de um artefato final. Então, a música moderna, contemporânea, é um artefato final. A fotografia, como mímese da realidade, ou mesmo uma expressão autoral de fotografia, é um artefato final. Um CD, um filme de cinema, um filme documentário, eles são artefatos finais. Ele atende a um mercado dentro de uma lógica da cultura. Então, a cultura, além de ser industrial, ela passa a ser mercado. E aí é que reside o caráter da ideologia em Adorno. Então, para Marx, por exemplo, para Engels e para os materialistas históricos de uma maneira geral, a cultura nunca teve um lugar importante, nunca teve uma notoriedade nas reflexões do marxismo. É justamente esse caráter, diria assim, até que autoral filosófico, que faz com que Adorno inaugure uma compreensão de cultura como sendo ou estando associada a um processo ideológico.
Então, se a cultura ela é mercadoria, se ela é mercantilizável, é porque ela é produzida e formatada para ser mercantilizada. Ela não é mercado por ser mercado. Então, todo o processo de uma estética perceptiva pressupõe o outro. Não tem como. Porque quando a gente diz que algo é belo em relação a algo. E essa noção de beleza, por exemplo, mais próxima do mundo moderno, foi constituída pelo Renascimento. A nossa ideia de beleza não vem necessariamente só dos gregos, porque a noção do belo na Grécia Antiga ou está estabelecida naquilo que se conceitua como sendo o equilíbrio das formas. Belo é aquilo que há um equilíbrio que determina o equilíbrio das formas. Nesse sentido, por exemplo, a coisa que mais, o algo que mais representa a beleza para o mundo todo é o rosto humano. O rosto humano é o equilíbrio das formas. Então, quando se diz que alguém é belo, você pressupõe primeiro os olhos, o equilíbrio entre um lado e o outro do rosto. Isso é uma percepção estética que é reproduzido desde muito tempo atrás para definir a noção de beleza. Então, a gente reproduz o discurso de beleza que foi criado há muito tempo atrás para dizer que o rosto humano é a coisa mais bela que existe. E isso é reproduzido na arte, nas artes plásticas, por exemplo. Quando você percebe que a arte, por exemplo, do retrato, não do retrato fotográfico, mas do retrato na pintura, é aquilo de mais belo que existia. Tanto é, por exemplo, que são justamente a aristocracia antiga que vai reconhecer na arte da pintura do retrato como sendo a de mais valor. E os burgueses, por exemplo, que vêm depois, vão querer copiar por mimes, ou seja, vão querer imitar essa reprodução burguesa como sendo um valor simbólico através do retrato. E daí, por exemplo, aparece na origem da fotografia, vocês veem tantos retratos de famílias burguesas. Porque o burguês ele não tem essa origem aristocrática. O burguês é uma dimensão econômica e política de um determinado período. Antes não havia burguesia. A burguesia é tratada de um processo moderno, que está associado basicamente à formação de um modelo econômico, um modelo político, um modelo de gestão de Estado, um modelo de comércio. Esse é o modelo burguês, é o modelo de formação do mundo capitalista. Max Weber vai dizer que o capitalismo não é isso. O capitalismo é um ethos que está presente na forma da comercialização desde sempre. Marx vai dizer que o capitalismo basicamente é aquilo que foi constituído pós-Revolução Francesa com a constituição da Revolução Industrial. Aí começa a indústria massificada, começa a sociedade massificada, começa uma padronização do comportamento das relações de classe burguesa, classe proletária. Quer dizer, o burguês é o sujeito comum, aquele sujeito que não tem nenhum valor, não tinha valor estético, não tinha valor político, não tinha valor comercial, mas vai ganhando espaço econômico e também espaço religioso e vai constituir a sua própria estética. O que é que os burgueses fazem? Eles mandam pintar seus retratos familiares e eles mandam fotografar suas famílias. Então, é nesse aspecto que a imagem representa uma reprodução de beleza, uma reprodução dessa estética através da mímese, através da reprodutividade técnica, que constitui, por exemplo, na arte fotográfica, a arte de representar da melhor forma possível as pessoas. E se pensarmos nisso dentro do campo da cultura visual, por exemplo, tem até uma historinha num desses livros de sociologia, de introdução à sociologia, que é bem interessante para ilustrar o que eu estou dizendo. A história é basicamente o seguinte, né? Duas mães, né, de meia idade, estão indo buscar suas filhas num colégio, né? Num colégio desses fundamental, de ensino fundamental. Chegando lá, um colégio de classe média, para lá, tipo um colégio de classe média paulista. Chegando na frente da escola, no portão da escola, a filha de uma delas aparece, né? E a mãe da outra diz o seguinte: nossa, como sua filha é linda. Aí a mãe diz: é porque você não viu a fotografia dela maquiada. A noção de beleza não é natural, ela é construída. A gente constrói. Quer dizer, a gente dessignifica a noção de percepção da estética que os gregos nos apresentaram e adiciona, por exemplo, a cosmética como sendo alguma coisa que vai embelezar, que dá um valor a mais. Então é por isso que as mulheres cuidam tanto do cabelo quando vão encontrar seus amores, estão tão preocupadas com a ideia do cheiro que vai passar na percepção do seu amor. Você cria um produto cultural que inclusive alimenta a sua autoestima. O que é autoestima? É gostar de si, é simples. Você não se gosta se você tiver numa percepção sua de forma esteticamente viável.
A primeira forma que você tem de superar seus problemas de autoestima é se embelezando. Você cria uma aparência, mas não está preocupado ainda com o que está dentro. Mas isso é um motivo, um dispositivo para que você dê o primeiro passo para se gostar mais. Por quê? Isso também está dentro de uma cultura de visualidade. E essa cultura de visualidade, ela pelo menos está disposta na forma de como nós percebemos. Simples. A gente pode explicar isso de uma forma bem simples. Uma coisa é você sentir pelo que você vê. Uma outra coisa muito mais complicada é você sentir pelo que você lê. Entre a percepção do intelecto, através da leitura, demanda um esforço muito maior de compreensão e sentimento das coisas do que pela visão. Nós nos apaixonamos pelo que vemos. Nós nos apaixonamos aquilo que nos seduz pelo que nós vemos. A gente, pela imagem, reproduz a criação de um certo sensório. Se você pensar, por exemplo, que o mundo moderno é uma multiplicidade de imagem o tempo todo, você não consegue entender a imagem, você só sente a imagem. A imagem te sensacionaliza. Se você pensar que a ideia da sensação é aquilo que te dá um valor bom, agradável, prazeroso, você entende basicamente que essa imagem passa a valer muito mais que as palavras. Você não precisa das palavras para entender a imagem. O mundo contemporâneo dissociou a palavra da imagem. Só que a imagem também é uma palavra, porque ela demanda uma narrativa, ela tem um significado. A gente pode não saber ler a imagem, mas ela tem um significado. Então, é basicamente aquilo que o Antenor, por exemplo, trabalha tanto na ideia de uma alfabetização visual, dentro da cultura visual, está muito próximo dessa ideia de termos uma capacidade de discernimento sobre a imagem, como vai dizer o Adorno, na categoria de discernimento, para termos esclarecimento sobre a imagem. Mas se a superexposição da imagem, como vai dizer alguns filósofos franceses, a super reprodução dessa imagem e a superexposição desse sensório nos impossibilita de compreender qualquer tipo de imagem, porque a gente se convence pela imagem que nos é mostrada. Então, quanto mais exposição, menos discernimento que a gente tem. E esse é um justificativo, por exemplo, que a publicidade contemporânea utiliza, por exemplo, os canais de YouTube para ver o canal de alguém que tem mais acesso é aquele que você vai colocar o seu produto. Não vai dizer nada, vai só aparecer o produto. Então, quanto mais exposição, mais certeza de um certo consumo. Mesmo que você não consuma, o seu produto está exposto. Então, no mundo pós-contemporâneo, vou dizer assim, desse mundo que a gente vive, que não atende mais a uma convencionalidade, a um mundo pós-convencional, a superexposição da imagem justifica isso que se chama de cultura visual. Quer dizer, a visualidade passa a ser uma cultura. E o que significa essa visualidade? A forma como nós vamos ver as coisas. Entre ver a coisa por espontaneidade e ver a coisa mecanizada para uma reprodução técnica, há uma grande diferenciação. Uma coisa é você ver um quadro que foi pintado por qualquer pessoa e contemplar a singularidade daquele quadro. Outra coisa é você ver a reprodução desse quadro na internet. Qual é a diferença? A diferença é que o modo de ver está associado a uma outra percepção que vai agora definir basicamente o modo de sentir. Nós sentimos o que vemos. Agora, curioso é que é como a cultura popular, se podemos dizer assim, já dizia isso. Eu lembro da minha avó, que tinha uma frase que acho que a avó de vocês também devem ter, que é basicamente o seguinte: o que os olhos não veem, o coração não sente. Quer dizer, a sabedoria de muito tempo já definia claramente essa cultura visual. O que os olhos não veem, o coração não sente. Então, eu preciso ver para sentir. Só que eu preciso ver para sentir, não para entender. Então, a capacidade de discernimento pela cultura visual demanda uma noção de esclarecimento. Precisamos aprender a ver. E precisamos definir claramente, por discernimento, o que vemos. E que nem tudo que vemos é verdade. Eu instrumentalizo a minha forma de ver as coisas como se fosse buscar um resultado final. Nesse sentido, o que fazemos? A gente faz com que a nossa racionalidade visual seja instrumental. Então, a gente já incorpora essa indústria cultural na forma como nós vamos ver as coisas. Entende o que eu quero dizer? Ou seja, não é só a capacidade de ver, pela capacidade que eu tenho de, usando óculos, de contato, ou se não precisar,
do ato da percepção visual. É que a forma de ver também é cultural. Entendeu? Então, a forma de ver não é determinada pela minha capacidade de ter um bom olho. É determinado pela forma como a minha cultura me instrumentaliza a ver as coisas. Então não basta ver, eu aprendo a ver. E muitas vezes eu não consigo, na minha apreensão de ver, ter uma visão crítica do que vejo. E aí entendo a visão crítica no sentido literal da expressão. É o olho com uma percepção crítica sobre a disponibilidade de informação das coisas. Porque você naturaliza que as coisas elas são dadas para serem vistas e basicamente vai constituir uma ideia de certeza ou de verdade. Ou seja, as coisas são porque são. As coisas não são porque são. As coisas são porque alguém fez com que elas fossem assim. Qual é a instância de poder que está presente nesse contexto? Segundo a indústria cultural, e a gente vai ver isso a partir da próxima de amanhã com outros autores, mas na indústria cultural é pelo conceito do uso da técnica como forma de reprodução de uma certa verdade ideologizada. A técnica é algo que foi inventado na modernidade para definir um processo de racionalidade objetiva do funcionamento das coisas. Nós dizemos que a técnica é aquilo que facilita a vida de todo mundo. Isso na vida é verdade. Só que a técnica, ela é caracterizada por uma constituição teológica do fazer técnico. Então, a técnica, a própria técnica das coisas, ela está dentro de uma certa dimensão ideológica de coisificação da sociedade, onde você justifica o uso das coisas pela técnica. Só que a técnica não pressupõe criação. A técnica não pressupõe conhecimento. A técnica não pressupõe consciência. A técnica não pressupõe humanidade. A técnica é basicamente um recurso objetivo. A questão da técnica, ela passa a ser um instrumento de utilização na sociedade que cria uma dinâmica unidimensional das pessoas, do ser humano. Se pensarmos que o ser humano é um sujeito que tem um campo de percepção muito amplo, talvez a forma como a racionalidade instrumental da sociedade, ou seja, pela cultura instrumental de uma racionalidade, limita a percepção dos sujeitos. O que eu estou dizendo com isso? Estou dizendo basicamente o seguinte: o mundo moderno inventou muitas coisas, mas também inventou uma forma de pensar. E essa forma de pensar, por exemplo, que é moderna, ela é inaugurada com o conhecimento racional científico. E o conhecimento racional científico, ele é por natureza técnico, objetivo, ele é teleológico. O que é que significa isso? É sempre um conhecimento que tem ou busca uma finalidade. Tudo que fazemos na vida tem uma finalidade, ou pelo menos tem um propósito. E parece que essa unidimensionalidade do homem moderno é buscar esses fins. Buscar os fins parece ser a justificativa da própria vida. É como se os fins justificassem os meios, é como se o tempo que a gente tem para conseguir isso deve ser racionalizado de acordo com o que nós queremos. Os objetivos é a justificativa máxima do que eu quero. E nessa relação, nessa relação teleológica, instrumental, como finalidade, você perde a dimensão das percepções. Porque você está tão encalacrado, tão involucrado, tão contaminado por uma necessidade da finalidade, que você perde a viagem. A viagem é o que menos importa, o que importa é chegar no lugar. E em sendo assim, você perde muita coisa durante a viagem. Então, é mais importante viajar do que chegar no lugar da viagem. Aliás, a justificativa da viagem é a própria viagem, e não a sua chegada. Nesse aspecto, o que isso tem a ver com a filosofia dessa unidimensionalidade? Isso faz com que a gente não perceba que as nossas percepções, elas também são instrumentalizadas. Nós somos instrumentalizados para olhar de uma forma, somos instrumentalizados para ouvir de uma forma, somos instrumentalizados para sentir o cheiro de uma forma. Ou seja, no mundo moderno é tudo formatado, constituído industrialmente, para que você tenha um comportamento subjetivo de acordo com o que é esperado nessa vida social. Não é que você é uma máquina que reproduz, você não é máquina, você é uma máquina que pensa e que cria. Mas você cria muito menos porque alguém criou para você, então você só precisa reproduzir. E a gente nunca percebe que isso é uma cultura. Isso não é só uma ideologia de vida, isso é uma cultura. E você educa seus filhos como cultura. Você instrumentaliza a educação como uma forma mecânica de reprodução do conhecimento. Um modelo, por exemplo, no campo da educação, de aferir conhecimento é uma prova objetiva, né? Uma prova onde você marca o X.
Nada mais objetivo do que um conhecimento da resposta já está objetificada lá e eu tenho que marcar a resposta certa é aquela que o meu X deve conter. E esse modelo, por exemplo, ele atende a uma teleologia, ou seja, quanto mais certeza eu tenho, mais certo eu vou marcar. Só que a minha certeza não é por uma compreensão mais holística, é por uma compreensão instrumental. É sempre marcado por uma necessidade que eu tenho de ter a certeza das coisas. Só que no mundo onde as coisas estão mudando sempre, quem tem certeza do quê? No mundo onde a verdade é uma construção discursiva, é uma construção jurídica, no mundo onde a política, por exemplo, é feita de forma judicial, quem tem certeza mais do quê? Quem tem certeza do que é legítimo? Quem tem certeza do que é belo? É uma reprodução discursiva. Então, essa reprodução de uma técnica na vida contemporânea é aquilo que demarca uma certa escravidão dessa ontologia do sujeito, ou seja, o homem não é criação, o homem é reprodução. Então, esse mundo moderno inventou um modo de ver as coisas. A minha capacidade visual, ela não é livre, ela é determinada por um tipo de forma como eu devo ver as coisas. Se você pensar isso em termos concretos, você eu posso assegurar que o processo educativo das pessoas da minha geração, por exemplo, teve não apenas a escola como o único instrumento ou o aparelho, vamos dizer, para usar uma concepção do Althusser, de reprodução do conhecimento. Eu fui alfabetizado pela televisão. Nós, da minha geração pelo menos, passou da geração mais nova agora pelo videogame, coisa que vale. Mas na minha geração, por exemplo, nós complementávamos a educação com a televisão, sem ter a noção de que a televisão teria esse papel. Daí, por exemplo, os horários dos programas infantis de acordo com essa demanda relativa à sala de aula, uma complementação. Quer dizer, existe toda uma cultura de acordo pelo meio, que a televisão é um meio, é uma mídia, que faz com que você tenha uma relação direta de complementação dessa vida real, da vida da educação. Então, a televisão, ela atende essa unidimensionalidade do ser humano. Ou seja, ela estrutura esse processo unidimensional. Porque você vai ver através da televisão tudo aquilo que reproduz mimeticamente a vida. A vida lá fora, na rua, mas você vê a vida pela televisão. Você aprende cultura pela televisão, ou no caso da minha geração. Você aprendeu o que é belo, o que é bom e o que é justo pela televisão. Então, esse modelo, que é um frame, é uma moldura, ou seja, que tem uma tela e que te mostra uma verdade imageticamente, discursivamente constituída, ela reproduz um valor de verdade que necessariamente não existe por natureza, é uma criação. Mas nós passamos a acreditar na verdade televisiva como sendo a única verdade, porque ela forma o que eu chamei no início do curso aqui de opinião pública. Entre a opinião pública, do seu conceito original, a opinião do público, tem uma distância muito grande. Opinião pública é a espontaneidade da opinião valorada, sentida, emocionada pelas pessoas. Opinião do público é a opinião que você aprende na televisão, que você forma na televisão. Tem uma grande diferença. Por quê? A verdade televisiva é aquela que eu vou constituir como tal de acordo com um campo discursivo de supostamente pessoas especializadas para falar sobre as coisas. Então você tem um especialista da política, você tem um especialista da saúde, você tem um especialista em tudo. Você tem aquilo que a Mariana Chauí chama de discurso competente. Quando a sociedade tem um problema, chama um especialista para falar. E às vezes esse especialista você nunca ouviu falar dele. Você não sabe nem quem é, mas é sempre alguém pronto a falar com um discurso técnico, montado, racional, objetivo, aquela verdade. Em momentos de crise, alguém vai pensar por você, não se preocupe. Nesse aspecto, você delega um certo poder de autoridade a outro, que você julga ser competente, mas você não sabe exatamente quem ele é, o que ele diz, a que serviço ele se presta, a quem ele atende, quais são os interesses. Simplesmente, no momento de crise, trabalhe e pronto. Não é bem assim. O momento de crise é um momento de reflexão. A crise é um momento de ruptura. Crise sempre vai existir na condição humana. A crise, na verdade, é a própria condição humana. Porque a condição humana é mudança o tempo todo. E se você só muda a partir da crise, se você tem um mínimo momento de auto-reflexão ou de reflexão conjunta para que você possa estabelecer novos patamares, novas metas. Se você se aliena na crise, você deixa que o outro estabeleça uma relação de poder sobre você. É uma interpretação que a gente pode fazer.
Essa relação é relação de classe, ou seja, eu domino, sabe, você só reproduz. E ao reproduzir, você não tem nenhuma visão crítica dessa reprodução. É basicamente essa unidimensionalidade, é um bom exemplo para a gente pensar, como diz Marcuse, de uma unidimensionalidade do homem, ou seja, o homem ele não tem várias dimensões. O mundo capitalista faz com que ele só tenha uma dimensão. E ele não cria, ele só reproduz tecnicamente as coisas. Essa cultura hegemônica, ela seguramente atende a interesses hegemônicos. E seguramente são interesses de classes ainda. Nós não discutimos mais a relação das classes sociais. Mas você não diz, por exemplo, que a burguesia deixou de ser classe. A burguesia passa a ser mais do que classe. Ela passa a ser uma conjuntura estrutural da própria vida. O modelo ideal da sociedade é sempre aquele que atende a um padrão estético, a um padrão econômico, a um padrão político, a um padrão moral, que é definido dentro de um contexto muito específico. Então, nesse sentido, o que é que nos faz mudar? Essa percepção que a gente tem da necessidade de adaptar para outros contextos, e aquele ali já passou. O ser humano é basicamente adaptação e mudança. Então seriam essas questões que eu queria colocar para vocês hoje, e eu entendo algumas colocações, alguns comentários, e a gente pode encerrar esse primeiro bloco, esse primeiro módulo, e amanhã teremos a continuidade do nosso curso com o segundo módulo, onde a gente vai ver módulo 2, dominação, poder e cultura, colonização e descolonização do conhecimento, Foucault e o pensamento genealógico sobre o poder e suas influências nos estudos culturais contemporâneos, os dispositivos de controle e identidade de formações sociais e contra-hegemonia, que é a nossa discussão de amanhã. Gente, eu queria muito agradecer a vocês a paciência que me ouvir aqui e agradecer muitas questões que vocês colocaram. Só enriqueceu. E eu espero que amanhã a gente possa dar continuidade com novas questões e com mais questões ainda. Que a gente possa refletir sobre o que a gente discutiu hoje aqui e trazer de hoje para amanhã novas questões para a gente dar continuidade no nosso curso. Ok, pessoal? Muito obrigado e a gente se vê amanhã.